Eu tenho uma palavra ao seu coração nessa noite. Nós vamos meditar em Ezequiel 37, a partir do verso 1. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Hoje eu quero falar para você de comunicação. Eu estou na área da comunicação já faz 21 anos. Comunicando no jornalismo, em rádio, através dos púlpitos também, pregando a palavra. Mas é outra comunicação que eu quero falar com você. É uma comunicação de relacionamento entre você e o eterno Deus. Alguns pontos que eu quero te passar nessa noite para melhorar ainda mais a sua comunicação com o eterno de nossas vidas. Ezequiel capítulo 37 diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Só até aqui. Eu quero orar com você e quero convidar o Wander, assim que possível, para ficar lá no tecladinho. Pode tomar sua água, Wander, fica à vontade. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos na sua casa, onde quer que você esteja agora. Vamos orar ao eterno Deus. Pai querido, eu te dou graça por mais uma vez ter a oportunidade, Pai, de levar o teu evangelho, de levar a tua palavra, que é viva, é eficaz, mais afiada do que qualquer espada, Pai. Deus querido, me coloco debaixo da tua dependência, da dependência do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar comigo, para que o Senhor venha falar com a tua amada igreja, Pai. A igreja que está reunida hoje de forma virtual, Pai, mas unida em oração, unida espiritualmente. Várias outras denominações estão conosco neste momento. Visite cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Derrame o teu Espírito Santo em cada coração que talvez esteja sedento, seco, árido, Pai, precisando do teu Espírito Santo como forma de arado, Pai, para afofar essa terra, porque será lançada nessa noite, Deus querido, uma semente que não vem da mão do homem, uma semente que não vem da minha mão, mas uma semente que vem do teu trono, é a tua palavra, Pai, e essa palavra vai alcançar milhares de corações. Fale conosco, Pai, conforme o teu querer, conforme lhe apraz nessa noite, Pai. Fale conosco, precisamos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, o livro do profeta Ezequiel, ele se dá num contexto em que o povo estava sofrendo bastante. A humanidade estava corrompida e foi para o cativeiro babilônico. Mas mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a cativeiros, mesmo em meio a dores, Deus sempre se lembra dos seus filhos.
Deus sempre estende a sua mão em direção aos seus filhos, meu querido. E aqui é claro isso. Aquele povo estava lá por causa de rebeldia, então o eterno Deus começa a falar com Ezequiel, a dialogar com Ezequiel, meu querido. Deus ama conversar conosco. Deus ama conversar comigo e com você, meu querido. Pastor, mas ele falava só com os profetas, esse diálogo se dava só com os profetas. Meu querido, ainda hoje Deus fala com seus filhos. Quanto tempo você tem investido em oração? Não é gasto em oração, há uma diferença. Gastar é subtrair, é investir na sua vida espiritual. Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem tirado do seu dia para falar com o eterno Deus? Seja no seu trabalho, seja dirigindo o seu carro ou de joelhos dobrados. Quanto tempo? Ezequiel tinha uma vida de oração. Ezequiel tinha uma vida de comunhão. Deus ama falar. Deus fez o mundo através da palavra. Ele, na viração do dia, ele visitava Adão e Eva para falar. Sempre ele amou falar com o homem, amou falar com a humanidade. E eu quero passar para você nessa noite 3 pontos, 3 tópicos que vai te ajudar imensamente na sua comunicação com o eterno Deus. O primeiro desse tópico é adoração. Adoração tem que ser uma constante na sua vida, meu querido. Eu não tenho dúvida de que Ezequiel era um homem que orava constantemente ao eterno Deus e o adorava constantemente. A Bíblia nos fala de vários homens e mulheres que viviam adorando. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Salmo 22, versículo 3, vai nos dizer, Wander, que o Senhor habita no meio dos louvores. Ele ama a adoração. Ele ama. Você tem adorado o Senhor nesses últimos dias? Você tem levado a adoração em forma de louvor para dentro da sua casa nesses últimos dias? Eu tenho falado constantemente. Nunca se teve tanto show particular dentro dos lares como nos últimos dias. Várias são as lives de artistas seculares, estão tomando lugar do louvor do eterno Deus dentro dos lares. E há uma grande mentira, uma grande desculpa daqueles que não estavam fortemente anelados com Deus. Falam que por causa da pandemia estão se distanciando. Pessoas que não têm nenhum tipo de problema na saúde, não está na faixa de risco, falam: eu não vou na igreja, eu não vou adorar porque eu não quero disseminar a Covid-19. Satanás está usando de várias artimanhas para destruir a adoração a Deus. As pessoas estão adorando a homens nos últimos dias. Cuidado. Sejamos como homens que palmilharam a terra de Israel na época de Jesus e depois de Jesus e antes de Jesus também, que traziam em seus lábios, independente da situação, independente da circunstância, a adoração e o louvor. Lembro-me de Paulo e Silas, quando eles caminhavam, e aí eles vão para uma determinada região, e aí o Espírito Santo fala com eles. Deus fala com você, meu querido, através do Espírito Santo. Isso é um fator fundamental. Nós temos que estar anelados, adorando a Deus, para que o Espírito Santo reine em nossas vidas. Eles falam para Paulo e Silas: não vão para esse lado, vão para outro lugar. Deus dá uma visão para Paulo de um homem, um macedônio, e ele não entende bem, mas ele obedece. Às vezes, meu querido, você não vai entender aquilo que o Eterno está te pedindo. Às vezes você não vai entender aquilo que Deus está querendo que você faça. Mas entenda uma coisa: faça, obedeça,
Obedecer a Deus, meu querido, traz bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e todas as áreas de sua vida, e sobre a vida de outras pessoas, porque nós temos que ser luz, a luz de Cristo, a luz do Evangelho em outras vidas também. Seja luz, meu querido. Paulo e Silas, eles caminharam. Em um determinado momento, eles expulsam o espírito de adivinhação de uma mulher. E ali, meu querido, aqueles homens daquela cidade ficam furiosos. E aí eles agarram Paulo e Silas. A Bíblia vai nos dizer que eles foram presos com correntes, tentando prender a palavra, barrar a palavra. Mas não barra nunca, meu querido. O Evangelho do Senhor Jesus sempre será propagado. O Evangelho do Senhor Jesus sempre será anunciado a toda criatura. Apanharam bastante, fizeram as mais terríveis atrocidades com Paulo e Silas. O corpo sangrava, as vestes foram rasgadas, e aí eles foram presos com correntes em troncos, e a Bíblia nos diz que eles foram colocados no mais profundo cárcere. Preso, tinha grades, tinham guardas. Sabe o que eles nos ensinam, meu querido? Sabe o que Paulo vai nos ensinar, Paulo e Silas? Muitos de nós estaríamos desesperados no lugar deles. Muitos de nós estaríamos clamando para que entrasse alguém para curar das feridas físicas. Muitos de nós estariam clamando por advogados. Mas eles começaram a adorar o advogado justo e fiel. Eles começaram a orar dentro daquela prisão. Quando eles estavam no momento de sofrimento, quando eles estavam no momento de dor, eles começaram a adorar ao Deus eterno. Eles começaram a adorar o Senhor Jesus. Meu querido, quando você traz a adoração para a sua vida, independente da situação, meu querido, os céus se abrem, a mão do eterno Deus se move em sua direção. E a Bíblia nos diz que à meia-noite, aquilo que impedia Paulo de romper adiante, aquilo que impedia Silas de ir adiante, que eram as barreiras físicas, elas vieram por terra. Elas caíram através da adoração, meu querido. Adore. Tudo tinha um propósito. Nessa conversa, nesse diálogo de Deus com Ezequiel também tinha um propósito. Se você vê, Deus está falando aqui de Israel, do povo que estava corrompido. Tudo tem um propósito. Eu costumo falar sempre uma frase da minha mãe: os caminhos que Deus toma são diferentes dos nossos caminhos. Temos que obedecer. E aí se posta diante de Paulo e Silas aquele homem da visão, que o Espírito Santo mostrou para eles. Talvez você não entenda agora o que você está passando, talvez você não entenda agora o momento da sua vida, mas ei, querido, siga adiante, siga confiando no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Siga na dependência do Espírito Santo. E o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? É estabelecida ali agora uma comunicação, um diálogo entre homens. E aí eles falam para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Adore, meu querido. A sua adoração vai mudar a situação da sua casa. Está difícil, adore. Eu aprendi a fazer isso na minha vida. O meu coração está sangrando, a minha mente está em turbilhão, mas eu estou adorando, mesmo que não seja sonoramente, mas espiritualmente. Eu estou no meu carro, indo para o meu trabalho, eu estou adorando a Deus. No meu rádio, dentro do carro, não entra outro tipo de música que não seja adoração. O que tem entrado na sua vida? A música mexe com o emocional. O que tem entrado na sua vida, meu querido? Adore. Jesus, ele para em frente ao poço de Jacó, e chega lá uma mulher. Você sabe da história, não vou me delongar nela, mas o importante, o que me enche os olhos é que Jesus fala para ela: e chegará o tempo, e esse tempo já chegou,
em que o Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não adoração para câmeras, não adoração para as redes sociais, mas adorar em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo conhece o mais íntimo dos nossos corações, meu querido. Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós estamos o adorando em verdade, mas Ele sabe quando estamos querendo apenas parecer. Segundo tópico que eu quero trazer para a sua vida nessa noite é a meditação na palavra. Esse é o segundo tópico dessa noite: meditar na palavra. Tem que ser uma constante na minha e na sua vida. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é mais afiada que espada de dois gumes, que separa junta, medula. A palavra de Deus. Jesus, ele caminhou por essa terra pregando a palavra, meu querido. E nos últimos dias nós temos que acentuar ainda mais esse evangelho da salvação, pregar a palavra a toda criatura. Ezequiel pregava para aquele povo, um povo rebelde, um povo do coração duro, um povo que mexia e virava, estava adorando a deuses estranhos. Ele pregava a palavra e também meditava na palavra para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para ter esse diálogo com Deus, para chegar ao ponto que ele chegou de Deus falar: olha para o vale seco, cheio de ossos. E a Bíblia faz questão de falar que estavam sequíssimos. Você tem noção disso? É Deus mostrando para Ezequiel que ainda que haja impossibilidade para o homem, que ainda que pareça um vale de ossos secos, Ele tem poder de trazer vida e vida em abundância. Ele tem poder, meu querido. A Bíblia vai nos falar em Atos dos Apóstolos de Filipe. Filipe, ele tinha uma vida de comunhão, ele meditava na palavra de Deus constantemente, e então o Espírito Santo fala para ele: olha, desce lá para Jerusalém, e em determinado caminho, vai para lá. Não falou o que era para fazer, ele obedeceu, meu querido, obedeceu o Espírito Santo de Deus. Ele vai, estava passando ali um eunuco da Etiópia, ele olha para aquele camarada lá e ele estava lendo uma passagem. Naquele momento. Ele se encosta ali do lado daquela carruagem e escuta ele lendo o que estava escrito no livro de Isaías, onde falava da vida do Senhor Jesus. Ele pergunta para aquele eunuco: você entende? Você compreende o que você está lendo aí? Ele falou: como que eu vou compreender se não tem quem me ensine, se não tem quem pregue para mim? Tem muitas pessoas desse jeito hoje, meu querido. Tem muitas pessoas dentro da igreja que abrem uma Bíblia e não conseguem entender o que está escrito ali. Essa semana eu tive a oportunidade de receber em casa um grande amigo, um grande irmão, e estava falando para ele da Bíblia. Nós conversamos muito de Deus numa tarde boa, e eu mostrei para ele. Ele falou das dificuldades de entender a Bíblia. Eu falei: a Bíblia é um livro espiritual. Primeira coisa que você tem que fazer antes de ler a Bíblia é orar a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus guie os seus olhos. Como eu vou entender, disse aquele eunuco, se não tem quem me ensine? Filipe, ele senta naquela carruagem e vai pregando o evangelho do Senhor Jesus para aquele camarada. Não perca a oportunidade de levar o evangelho a toda criatura, meu querido. Não perca. Sempre que eu tenho oportunidade, nos lugares que eu chego, eu falo de uma forma ou de outra desse evangelho da salvação, desse evangelho da luz para o mundo, que é o evangelho de Cristo Jesus. Paulo
nos seus últimos dias em Israel, ele é levado para um lugar lindo, fantástico, chamado Cesareia Marítima. E ali ele é colocado diante de Agripa, o rei Agripa. Julgado, certamente foi ali injuriado por muitas vezes, mas eles dão a oportunidade dele falar, dele fazer a sua defesa. E eu pergunto para você hoje, meu querido, se você fosse colocado diante de alguma autoridade para fazer a sua defesa, qual que é o conteúdo que sairia da sua boca? Você falaria de coisas pessoais? Você falaria dos seus talentos pessoais? Paulo era fabricante de tendas. Paulo era um homem que falava várias línguas. Paulo era um homem que foi instruído por Gamaliel. Mas você vai observar que na defesa de Paulo, o que me enche os olhos nessa passagem foi que ele não falou dele, ele falou nada pessoal e profissional, ele falou do Senhor Jesus, do encontro que ele teve com o verbo vivo, a palavra, a caminho de Damasco. Ele conta que ele estava indo com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Nós estamos vivendo dias assim. Essa semana, no final de semana que se passou, um jovem matou um parente, o filho desse parente, atropelou um, esfaqueou o outro. Cadê o amor ao próximo? Paulo estava cheio de ódio, mas ele encontrou com a palavra, com o verbo, a caminho de Damasco. E aí ele conta tudo isso. Ele vai falando, ele vai dando testemunho, ele aproveita aquele momento, meu querido, não para falar de si, não para se fazer de vítima, mas para falar e pregar o evangelho da salvação para aquelas pessoas que estavam ali para prendê-lo, que estavam ali para fazer maldade com ele. Ele aproveita a oportunidade para lançar o amor de Cristo. Chega um momento que Agripa fala: Paulo, você está querendo me persuadir? Você está querendo que eu converta ao cristianismo? Ele falou: não só o Senhor, mas todos que estão me ouvindo, meu querido. Pregue, ainda que o coração seja duro, pregue. Há um ditado popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Prega, não se desespere. Se o coração está duro demais, se está rebelde demais, continue orando, acreditando, intercedendo. Eu vou lá para o último tópico agora, que é escutar Deus. Você tem escutado Deus? O diálogo de Ezequiel é claro. Deus fala e Ezequiel escuta, ouve a Deus. Ouve o Espírito Santo de Deus. É muito importante escutar. Se você quer ouvir o que Deus, se você quer entender o que Deus está dizendo, você precisa ouvi-lo. Dobre os seus joelhos, invista tempo na sua oração, meu querido. Não se desespere se a resposta não vir naquele momento em que você está orando. Não desista, porque você precisa entender definitivamente uma coisa nesta noite: o tempo do eterno Deus é totalmente diferente do meu e do seu tempo. É diferente. E às vezes aquilo que nós almejamos não é aquilo que Deus quer para nós. Há uma canção que diz que os sonhos de Deus são maiores que o meu, são melhores que o meu. Deixe os sonhos de Deus prevalecer na sua vida. Ouça Deus e invista tempo em oração, meu querido. O bispo Cláudio Honor fala sempre, está lá em Pameri nos escutando, nos vendo. Ele fala sempre: oração funciona. E funciona mesmo, meu querido. Minha vida, desde que eu decidi seguir esse evangelho, ela tem sido pautada em decisões através de oração. Tudo que eu faço é através de oração. Tudo que eu passo, eu tento resolver através da oração. E Deus sempre manda resposta. Umas de imediato, outras demoram um pouquinho mais, mas é no tempo de Deus. Não desista de ouvir a voz do Senhor
teu Deus. Escute Ele. Quando nós escutamos, quando nós abrimos atentamente, quando nós tiramos a cera espiritual do nosso ouvido, dos nossos ouvidos, meu querido, o Eterno fala. A palavra, a semente, ela penetra em nossos corações e ela gera frutos. Paulo e Barnabé, eles pregavam numa cidade por nome de Listra. E a Bíblia vai nos dizer, já para encerrar, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ali no meio daquele povo tinha um coxo paralítico, que nunca andara desde o ventre da mãe. A Bíblia faz questão de mostrar todas as impossibilidades na vida daquele moço. Ela não se preocupa em falar a posição social dele. Ela não se atém a falar o nome dele, nome da família, nada disso. Mas ela se preocupa, meu querido, em mostrar todas as dificuldades, todas as barreiras humanas, físicas, emocionais e quem sabe até espirituais, que o ouvir, o fato, o princípio de ouvir a palavra pode derrubar por terra. Paulo pregava eloquentemente. Ele olha para a multidão, uma multidão olhando, ou talvez uns, naquela época não tinha celular, mas se tivesse estaria mexendo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, como é normal dentro das igrejas hoje, conversando, a irmãzinha falando talvez da roupa, do vestido da outra, mas lá no meio daquela multidão, no meio do povo, tinha alguém que ouvia, tinha alguém que escutava a voz de Deus através dos lábios do profeta, através dos lábios do apóstolo. Deus ainda fala com seus filhos, meu querido. Deus ainda fala com a igreja, mas tem muitos que têm os seus ouvidos em plena função física, mas espiritualmente estão surdos. Tem pessoas que enxergam a metros e metros à frente, mas espiritualmente estão cegas pelo mundo. O mundo tem encantado, mas no meio da multidão tinha alguém atento, querendo ouvir a voz de Deus. E quando você volta o seu coração para ouvir a voz do Eterno de nossas almas, Ele vai falar com você, meu querido. Não importa o tempo, não importa as impossibilidades que estão na sua vida, as circunstâncias, as barreiras vão cair por terra em nome de Jesus, se você colocar esses princípios na sua vida de oração. Paulo olha para aquele camarada e lança uma palavra, outra comunicação, mais uma vez de homem para homem: levanta e anda, toma o teu leito, vai para a tua casa. Foi curado, porque ouviu, escutou a voz de Deus através da palavra. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu querido. Muitas pessoas vêm para a igreja, muitas pessoas vêm para as campanhas de igreja, muitas pessoas vêm quando tem pastores internacionais, pastores distantes. Deus vai falar comigo, Deus vai fazer algo extraordinário nessa noite. Meu querido, Deus, quando Ele quer falar com você, Ele fala até da forma que Ele falou com Balaão, até através de uma mula. Deus fala. Precisamos ouvir. Você tem que vir na igreja, não é por causa do pastor Júlio Falcão, do bispo, do apóstolo. Você tem que vir para a igreja, para ouvir a voz do Senhor teu Deus. Seja quem esteja ministrando o louvor, seja quem esteja ministrando a palavra, atente os seus ouvidos, porque um minuto de distração que Satanás traz na sua vida é aquele minuto que você perdeu a resposta que você tanto buscava. Aí você sai naquelas portas ali e fala: Deus não falou comigo. Mas Ele falou, foi você que não ouviu. Deus fala. Ezequiel fala: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Que a mão do eterno Deus esteja estendida por sobre a sua vida.
que venha sobre a sua vida o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa nortear você, e que você possa ter a visão que Deus mostrou para Ezequiel aqui. Ele olhou, humanamente estavam sequíssimos os ossos, mas Deus falou para profetizar. Se você olhar aqui o boletim epidemiológico de Pires do Rio no dia de hoje, você vai assustar com o número de óbitos. Mas 3 pessoas perderam suas vidas nesse dia de hoje, mas 3 idosos. Mas Deus fala para você nessa noite, através da sua palavra: profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem. Ossos secos tornaram a ter vida. Você não está morta, você não está morto. Essa situação aí não é maior do que o nosso Deus. Essa enfermidade, essa praga da Covid-19 não tem mais poder do que o Senhor dos Exércitos. Os remédios que estão aí não são mais poderosos do que a medicina do céu, do médico dos médicos. Coloque esses princípios na sua vida. E quando nós ouvimos a Deus, e aí eu vou em Deuteronômio, capítulo 28, que diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ainda que você esteja um pouquinho distante, as bênçãos te alcançarão. Aqueles 2 discípulos de Jesus, quando estavam decepcionados, se afastaram do propósito. Jesus alcançou cada um deles no caminho para Emaús. Ainda virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essas são as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Filho do homem, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que jeito que estavam os ossos? Que jeito que estavam os ossos? Sequíssimos, sem vida. Certamente tinha um osso aqui e outro a vários metros de distância. Mas o Deus que fez todas as coisas, aquele que arquitetou o universo, é capaz de juntar aquilo que está quebrado na sua vida, é capaz de juntar aquilo que se perdeu na sua vida novamente, meu querido, e tornar a formar o projeto dele na sua vida, porque os sonhos de Deus ainda não acabou, o projeto do eterno ainda não se acabou na sua vida, na sua família. Ainda que a dor esteja grande, fique firme no propósito. Profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem: porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei. Meu querido, sem o Espírito Santo nós estamos mortos vivos. Como assim, pastor? Nós estamos andando para lá e para cá, mas nós não estamos vivos eternamente, espiritualmente. E poreis em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora vem aqui para encerrar de fato. Quando a gente vai falando que vai encerrar, não encerra nunca, né? Para encerrar de fato a obediência do profeta. Quando eu estava no mar da Galileia, dividindo o mesmo quarto com o apóstolo,
E eu compartilhei com ele, falei: apóstolo, às vezes vem uma palavra no meu coração para entregar para uma pessoa, e eu reluto, com medo de falar se aquilo é da carne ou não. Ele falou: fala, solta a palavra, porque se você não obedecer o que Deus está te mandando, Deus vai te cobrar depois. O profeta obedeceu. E eu falo para você nessa noite, meu querido, profetize sobre essa situação, profetize sobre esse cenário da sua vida. Pastor, mas eu não sou profeta. Profetiza. A Bíblia está nos mandando: profetiza. Fala: o meu Deus vai fazer cessar essa enfermidade da minha casa. O meu Deus vai fazer cessar esse espírito de contenda da minha casa. Profetiza, filho do homem. Versículo 7, ele diz: então profetizei como se me deu a ordem. O que Deus nos fala, o que Deus nos determina, meu querido, é ordem. E nós somos obedientes. Não podemos ser rebeldes, porque os rebeldes, eles não habitarão no reino dos céus. Então profetizei, e houve um ruído, um grande estrondo. Será que é capaz de fechar os seus olhos agora na sua casa aí, por um minuto, e visualizar essa cena, e os seus ouvidos espirituais escutarem esse estrondo, um grande ruído, enquanto ele profetizava? E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não importa onde estava a parte da perna, onde estava um pedaço da costela, Deus fez juntar o projeto dele novamente, como ele vai fazer o projeto dele ser reestruturado na sua vida. Ele fez juntar osso com osso, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne. Deus vai estruturar a sua vida. Deus vai solidificar a sua vida, vai solidificar os seus sonhos, os seus projetos. Ele vai crescer, vai te dar fartura, Ele vai te dar sabedoria espiritual. Quando você colocar o princípio da adoração na sua vida, quando você colocar a meditação na palavra como algo diário, como um devocional na sua vida, e quando você passar a ouvir a voz de Deus. Estendeu sobre ele a pele por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Eu profetizo isso em determinada área da sua vida que está morta ou que está morrendo. O vento do Espírito Santo se achegará na sua vida quando você abrir o seu coração, quando você fizer um compromisso com Deus, como está escrito aqui nos tópicos que eu passei para você. Quando você começar a adorar em espírito e em verdade, quando você fazer da Bíblia não um objeto de enfeite da sua casa, do seu criado, da sua estante, mas o manual da sua vida. Quando você colocar os seus ouvidos atentamente para ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos de Deus, Deus derramará bênção sobre a sua casa. Deus transformará o vale seco, o vale de ossos secos, em vale de almas vivas, de seres vivos, de projetos vivos novamente na sua vida, de uma família avivada, de um ministério avivado, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma pessoa empoderada. Sim, meu querido, porque a palavra vai nos dizer que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para ouvir, como Ezequiel ouviu Deus aqui nessa passagem, que você já ouviu várias vezes pastores pregando, e eu já preguei de outra forma também. Para você ter essa comunicação, nós precisamos seguir esses princípios. Não é do acaso que Deus vai falar com você. Não é por acaso que Deus vai usar você como um instrumento dele aqui na terra. É preciso ter comunhão. É preciso anelar-se a ele. E nessa noite eu quero
orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho nessa noite, está me ouvindo no carro, na fazenda agora. Comece a falar com o eterno Deus. Feche os seus olhos aí. Se você tem a possibilidade, a oportunidade, feche os seus olhos. Vamos pedir para que Deus nos use aqui na terra, para que a nossa comunicação com o eterno aumente, que a nossa comunhão com Ele melhore cada vez mais. Faça um compromisso de colocar esses princípios, esses pontos na sua vida e na sua oração. Adoração, meditação na palavra, escutar, ouvir atentamente a voz de Deus. Pai querido, Deus amado, eu te louvo e agradeço pela oportunidade, meu Pai, de mais uma vez levar a tua palavra, o teu evangelho, Deus. Deus querido, como o Senhor mostrou para Ezequiel a situação que estava vivendo o povo do Senhor, os israelitas naquela época, Pai. Nós estamos passando por momentos terríveis exatamente por causa da maldade do ser humano, por causa da rebeldia do ser humano. As pessoas têm deixado de buscar a face do Senhor para buscar a escuridão do mundo, ó Pai. Mas ainda nesta terra tem homens e mulheres que têm se quedado diante do Senhor, que têm se derramado em lágrimas, que têm feito um compromisso constante, que têm levado o seu evangelho a toda criatura, em todo lugar, seja através das rádios, das redes sociais, das TVs, nas igrejas, Pai. Tem pessoas que ainda adoram o Senhor, que ainda pregam a Tua palavra, que ainda buscam a Tua face, Pai. Vá ao encontro dessas vidas, Pai. Derrame, Deus querido, o Teu Espírito Santo e mostre para elas que essa situação de sequidão, essa situação que se apresenta como um vale de ossos secos, se ela crê no Senhor, se ela adorar o Senhor em espírito e em verdade, se ela fazendo da Sua palavra o manual da sua vida, se ela ouvir a Tua voz, o cenário pode voltar a ter vida. Porque a Tua palavra diz que ainda que esteja morto, quem crê em mim viverá. Deus, eu profetizo vida e vida em abundância na casa de cada um dos meus irmãos que me acompanham agora, Pai. Eu profetizo um tempo de verdes pastos que está no Salmo 23. Que o tempo de vale de osso seco cesse sobre essa casa. Que o tempo de vale de osso seco cesse sobre essa vida de tristeza, de angústia, de contendas, que ela passe a ter alegria, paz, Pai, a paz que não vem do mundo, mas a paz que vem do Teu Filho Cristo Jesus. Pai, eu oro para que um novo tempo venha sobre a nossa cidade. Eu oro em favor das nossas autoridades. Eu oro em favor daqueles que estão à frente da pandemia, nos hospitais, médicos, técnicos, enfermeiros, zeladores, faxineiros. Que a proteção do Senhor venha sobre essas vidas, Pai. Os nossos comerciantes, os nossos líderes, os nossos apóstolos, os nossos bispos, cada irmão e irmã aqui da igreja que estão distante por causa de algum problema de saúde ou da idade. Deus abençoe, Pai. Derrame a bênção do Senhor sobre essas vidas. Eu oro, Pai, crendo no Senhor, crendo no Teu Espírito Santo, crendo nos Teus profetas, crendo no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Profetiza, meu querido. Ainda que esteja uma sequidão na sua vida, creia, Deus pode mudar o cenário. Ainda que essa pessoa que você tenha orado seja uma pessoa rebelde, do coração de pedra, creia, Ele pode mudar essa situação. Quer povo mais rebelde que aquele que Ele tirou do Egito? Mas ainda assim, ainda que o povo estava no cativeiro, Ele estava profetizando vida e vida em abundância por intermédio da vida de Ezequiel. Quero te fazer um convite agora. A igreja não para, meu querido. Quando colocaram Paulo e Silas na prisão, tentaram parar a obra do Senhor, mas não pararam. E ela continua ainda hoje. E nós precisamos de você. Nós precisamos da sua oferta,
do seu dízimo. E você pode fazer isso sem sair da sua casa aí, através do seu smartphone, do seu internet bank. A conta será disponibilizada para você nas redes sociais, ou não, ou você pode passar aqui na secretaria da Igreja de Cristo, horário comercial, dias de culto também, e fazer trazer a sua semente. Está aí os nossos dados: Igreja de Cristo, agência 432, dígito 6, conta 22.199, dígito 3, e aí tem o CNPJ, que eu não vou me arriscar a falar nessa distância, ainda que a Lorena ampliou bastante, mas eu não troquei os meus óculos ainda. Mas está disponibilizado. Você pode passar aqui na secretaria da igreja e fazer a sua oferta de amor, para que essa obra não pare. Quarta-feira, provavelmente, culto normal, obviamente obedecendo aí as medidas de distanciamento, as medidas sanitárias. Mas quarta deve ter a tarde da bênção e a noite da bênção, com a presença de público. E você pode sair da sua casa. Não deixe Satanás esfriar a sua fé. Não deixe Satanás distanciar você da casa do eterno Deus. Não importa quem esteja pregando, o importante é ouvir a voz do Senhor teu Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor e para a gente fazer a última oração. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Pai, Deus querido, restaure e cure o que for preciso, Pai. Entra nesse coração, nos porões da alma dos teus filhos nesse exato momento, Pai. Restaurando, curando as feridas emocionais, restaurando ministérios, Pai. Restaurando a fé. Eu oro crendo no Senhor, Pai. Eu oro sem duvidar da tua palavra, daquilo que eu preguei nesta noite. E eu profetizo, Pai, bênçãos em todos os lares que estão me ouvindo nessa noite. Que a mão do Senhor esteja estendida, repreendendo todo o Covid-19, repreendendo, Deus querido, toda a escassez financeira, toda a frieza espiritual, repreendendo o salteador, repreendendo o homem maldoso, Pai. Eu oro, Pai, para que os teus filhos e as tuas filhas tenham uma noite de quarta-feira no extraordinário do Senhor, na presença do Senhor. Eu oro apresentando a quinta-feira, que seja uma quinta abençoada, Pai. Eu oro, Pai, abençoando, Deus querido, e profetizando vida naqueles que estão já com um diagnóstico da Covid-19. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Ainda que esteja seco, sem vida, o Senhor traz vida novamente. Traga saúde, Pai. Tira toda a raiz de infecção nos pulmões, Pai. Traga vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Os olhos aos montes, de onde virá meu socorro?